Deus, tudo bom com vocês? Pastor Thiago Salomão falando, passando aqui rapidinho antes do vídeo, né? Que o vídeo de hoje está uma bênção. Se eu fosse você, ficava até o final, assistia o vídeo, pegava essa porção desta palavra, porque eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. E já te peço, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Deixa seu like, deixa seu comentário, né? Compartilha. Você ativando o sininho de notificação, você vai ser aí toda vez receber notificações de tudo o que acontece aqui no nosso canal. E se você quiser ser um semeador, se você quiser semear em nosso ministério, ao longo de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal, temos o QR Code que você pode fazer a oferta de qualquer valor, né, para o nosso ministério. E também na descrição do vídeo nós temos também a chave Pix lá, que você pode também fazer uma oferta de qualquer valor. Fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Deixamos de mais conversa e bora pro vídeo. A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Pastor Thiago Salomão falando. Estamos hoje aqui, sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Hoje é o último dia da nossa série. Então toda hora me dá um branco, gente. Você não imagina, mas graças a Deus que eu tenho anotado aqui. Fortalecendo a fé. E eu sou grato a Deus por cada um de vocês que assistiram, por cada um de vocês que compartilharam, por cada um de vocês que deixaram o seu like, deixaram aí de alguma forma expressa aqui no nosso canal. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Amém? Mas vamos deixar de conversa e vamos para a mensagem de hoje. E hoje, no último dia, no 7º dia da nossa campanha, da nossa série, nós temos como título, o título eu vou falar depois. Temos como texto base Jeremias 29, versículo de número 11, que o Senhor ele vai dizer: porque eu sei os pensamentos que tenho de vós, eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, não é o pastor Tiago. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual esperei. E o título de hoje é Vivendo com Propósito. E quando o Senhor ele escreve, né, através do profeta Jeremias, utilizando esta palavra de Jeremias 29:11, o povo ele estava ainda, um restante ainda estava cativo na Babilônia. O povo ainda estava dentro da Babilônia cativo. E eles estavam vivendo sem um propósito, eles estavam vivendo ali por viver. O povo já não tinha mais esperança, o povo já não tinha mais expectativa de vida, ou expectativa de que Deus poderia fazer ou acontecer algo. Mas quando Deus ele fala essas palavras para o povo, ele fala essas palavras para mim e para você. Cada um de nós fomos criados com um propósito ou para um propósito específico, né? Como na minha casa aqui somos 3, eu, minha esposa e meu filho. Cada um foi criado para um propósito, e dentro desse propósito que cada um foi criado, Deus uniu todos 3 para um propósito. Então, dentro de um propósito, cada um vai desenvolver o propósito a qual Deus ele chamou, que é um ministério a qual Deus nos deu. E dentro desse ministério familiar, primeiro,
Cada um vai cumprir o propósito a qual foi chamado, a qual foi estabelecido. Aí cada um tem um propósito divino. E precisamos entender qual é o propósito e viver a direção desse propósito. Viver a direção desse propósito significa que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Tanto que Deus ele vai dizer, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Deus está dizendo, olha, os meus pensamentos não são igual ao de vocês. Olha, os meus pensamentos não correspondem com os mesmos pensamentos que vocês estão tendo neste momento. Ou seja, muitas vezes nós olhamos, nós falamos, Senhor, o Senhor me falou que tinha um propósito na minha vida, e o propósito da minha vida eu não estou vendo, não estou tendo, o que eu estou vivendo não condiz com o propósito, com o que o Senhor falou, não condiz com o propósito que o Senhor disse que estaria me direcionando. E quero trazer um tópico que é descobrindo o propósito de Deus. Sabe? E eu e minha esposa, graças a Deus, nós descobrimos o propósito que Deus ele tem para cada um de nós. Gente, está calor demais aqui em Salvador. E precisamos descobrir qual é o propósito que Deus ele tem para cada um de nós. O meu propósito de vida, o meu propósito ministerial, sabe? E minha esposa ela fala, gente, eu não fui chamada para ser pregadora. Ela prega. Deus usa ela na pregação, usa. Mas ela diz, olha, Deus me chamou como profetisa. Eu vou lá, entrego o recado de Deus, pronto e acabou. Mas o propósito de Deus com o pastor Tiago já é diferente. O pastor Tiago ele tem o dom da palavra, como ela mesma fala às vezes. O pastor Tiago não é que eu seja pego de surpresa. Mas assim, é porque todas as vezes que a gente convida alguém para ir ministrar lá na igreja, eu já vou com uma carta na manga, né? Eu já vou com um textozinho ali preparado, né? E às vezes lá o Senhor ele muda a situação se precisar eu pregar. Mas tem dia que a gente relaxa. Poxa, não, fulano está pregando lá na igreja quase toda semana. Essa semana com certeza ele vai. E você não se prepara. E aí ela fala, em cima da hora ele pega um texto e prega. E parece que ele estudou o texto o dia todo, a semana toda, e ele se preparou. O pastor Tiago tem o dom da palavra. O pastor Tiago tem o dom do pastoreio, de sentar, ouvir 2 horas, de chorar, de dizer vamos orar. E ela dizendo, eu não tenho essa paciência. Aí como a gente tá no meio de uma situação com um casal de jovens, e ela fez assim, olha, já vou chegar com você logo com o pé no pescoço. O seguinte é esse. E quando eu tava ali com todo jeito, ela chegou, tanto que o jovem parou assim, tô entendendo, pastora, tô entendendo. E graças a Deus que ele entendeu, né, que ela falou, chegou com o pé no pescoço, e ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Sabe? Então, precisamos entender qual é o propósito. A importância de buscar a orientação de Deus para entender e compreender o nosso propósito. Como as escrituras, com a oração, pode nos revelar um caminho, pode nos revelar uma trajetória, pode nos revelar
a vontade de Deus. E aí você pode me perguntar, pastor, qual é o propósito que Deus tem para mim com isso aqui? Através da palavra, através da oração, Deus ele vai lhe dizer, olha, o plano que eu tenho para vocês. Ele estava dizendo, revelando o propósito dele para o povo que ainda estava na Babilônia. Olha, o plano que eu tenho para vocês é de bem e não de mal. O que Deus está dizendo, olha, o plano que eu tenho para vocês não é de deixar vocês neste mesmo lugar, mas é de levar vocês a um lugar melhor. Não é de deixar vocês aqui sozinhos, mas é de resgatar, é de cumprir a minha palavra, é de cumprir o propósito que eu falei, que o cativeiro duraria 70 anos. Quando acabar os 70 anos, eu vou tirar vocês, eu vou resgatar, eu vou recolher vocês de volta para onde vocês estavam anteriormente. O segundo é viver o propósito de Deus na prática. E eu quero dar 3 exemplos aqui, de 3 personagens bíblicos, de 3 pessoas. O primeiro é José. José, Deus ele dá 2 sonhos a José. Deus ele dá 2 sonhos a José. O primeiro, que os feixes de trigo de seus irmãos se levantavam e se curvavam diante do dele. Segundo sonho é que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. O propósito que Deus estava revelando é que Deus ele colocaria José em um lugar de autoridade, em um lugar de destaque, em um lugar de relevância. José é preso, José é vendido como escravo, é preso, passa 2 anos dentro da cadeia. E no meio desse processo a gente pode perguntar, Deus me deu um sonho, Deus falou que ia fazer, e só que está acontecendo tudo o contrário. Mas é no meio do processo é que Deus revela qual é o... Deus não revela o processo, mas Deus revela o que Ele vai fazer. Porque se Ele revelasse qual era o processo que eu e você passaria, Ele não diria para mim e você. Ele diria para mim, sabe o que ia acontecer? A gente não ia aceitar, a gente não ia querer. E aí José, ele vive e executa, e ele vive o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus mais lá na frente? É que era, através de José, José não só alimentaria o povo do Egito, mas José alimentaria a sua família e toda a nação de Israel. Talvez você não esteja entendendo o propósito agora. Talvez o propósito que Deus tem com você é de alimentar pessoas. É de pessoas chegar até você. Talvez chegue pessoas até você e você... Poxa, eu não entendo porque todo dia bate pessoa na minha porta. Gente, agora que diminuiu. Mas uns anos atrás, gente, no mínimo era de 8 a 9 pessoas que batiam diariamente na porta da gente, quando a gente morava dentro da igreja. Todo dia, de manhã, batia para querer tomar café, meio-dia batia almoço, e à noite, às vezes era café e janta. E Deus ele supria a alimentação para mim, para minha família e para dar a todas as pessoas que chegavam diante da gente querendo. E aí o segundo é Esther. Esther, quando Esther, ela é escolhida para ser rainha.
Deus ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Era salvar o seu povo de Amã. Era salvar o seu povo de um extermínio. Era salvar o seu povo de uma perseguição. E ele coloca Esther dentro do palácio do rei Assuero, não só para ser rainha, mas para ser alguém que viveria o propósito de Deus na prática. Esther usaria a influência dela como rainha para salvar o povo e colocar Mardoqueu ou Mordecai em lugar de honra. E o outro é Paulo. Paulo, quando ele está a caminho de Damasco, descendo para ir caçar o povo de Deus, para prender, torturar, matar. Paulo ele tem um encontro com Jesus. E Paulo inicia o seu ministério jejuando e orando. E quando o Senhor manda o profeta Ananias ir orar por Paulo, e Ananias questiona de Deus, e Deus ele diz, olha, vai porque ali para mim é um vaso escolhido, é um vaso de honra escolhido. Ele vai e ele ora. E ali os olhos de Paulo é aberto de novo. E aí começa a transformação e Paulo começa a viver o propósito na prática. Tanto que o apóstolo Paulo ele não escolhe se casar. Para quê? Para que ele pudesse viver na íntegra o seu propósito. E ele não tivesse a preocupação de ter que voltar para casa, de ter filhos, de ter esposa, de ter família para cuidar. E Paulo ele vive, tanto que Paulo ele vai dizer, olha, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Olha, eu gastei, me deixei ser gasto pelo Evangelho. Ele vive na prática. E eu quero encerrar essa ministração. Eu escrevi algumas coisas aqui porque eu sou muito esquecido. Eu quero encorajar vocês a buscar uma vida com propósito, a viver uma vida com propósito, a buscar o propósito de Deus para vocês e dizer a vocês que os planos que Deus tem para vocês são planos de bem e não de mal, para vos dar o final a qual a cada um de vocês desejam e esperam. Amém? Um forte abraço, fica com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até mais. Encerramos por aqui a nossa série, fortalecendo a fé, mas vamos orar aí para que Deus ele nos dê mais séries e que possamos gravar mais séries para vocês e assim Deus ele vai nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, fique com Deus e até mais.